Primeiramente, um bom dia. Que legal, que legal. Nos encontramos de novo. Obrigado, Wesley, você tem me liberado aí. Tá valendo. Gente, pessoalzinho, primeiramente um bom dia. Que dia maravilhoso, que dia sensacional, né? Lembrar que o Natal tá chegando. E a brincadeira agora é a seguinte, ó. Nossa aula passada a gente falou sobre função composta e função inversa. Lembram disso? A gente pegava uma função e colocava dentro da outra e ao mesmo tempo a gente achava o inverso. Lembra? No inverso, o domínio liga no contradomínio lá na imagem. Na inversa, a imagem liga no domínio, faz a função de volta. Beleza? Sem problemas. Lembrando ainda que nós já havíamos falado no nosso curso antes como é que acha esse domínio. Onde pode, onde não pode, quer dizer, fração, raiz. Ah, tá. O Wesley está lembrando aqui, né? A gente já está meio acostumado, mas lembrando mais uma vez, quando você quiser fazer uma pergunta para mim, não tem problema, basta você liberar o seu microfone e falar com a gente. Tá ok? Pede aí, abre o seu microfone e faz a pergunta. Vamos embora. Vamos trabalhar. Então, a gente estava falando sobre pegar uma função e colocar dentro da outra. Nós falamos de função do primeiro grau, aquela de uma retinha, que eu mostrei para você como é que ela é. Hoje eu quero falar só sobre função do segundo grau. Beleza? Pra gente brincar um pouquinho mais com ela. Lembrando que quando a gente voltar, tudo isso é revisado de novo. A gente vai fazer um pega para capar lá. Então vamos. Pessoalzinho, vamos comigo agora. Ó. Quando eu tenho uma função do primeiro grau, do segundo grau, um gráfico, seja o que for, quando eu vou montar a minha funçãozinha, deixa eu tirar lá. Presta atenção aqui. Imagine que eu lembre você da equação do segundo grau. Essa equação, você descobria quais eram os valores de x que fazia essa expressão dar zero. Por isso que eu chamava de equação, que era igual a zero. Hoje eu quero lembrar mais um pouquinho sobre a função do segundo grau, mais bx mais c. Quando eu tenho essa função, que na verdade chama função quadrática, a gente fala do segundo grau, mas o correto seria chamar função polinomial do segundo grau. Essa nossa função tem algumas particularidades bem interessantes nela, bem interessantes mesmo. Quando eu vou desenhar essa função, eu tenho que entender como é que são os pontinhos. Ah, professor, e como é que eu ia fazer esse desenho? Você pode fazer do jeito que você fazia lá na função do primeiro grau. Por exemplo, eu pegava uma função f de x, por exemplo, 2x mais 3, e falava assim, monta o gráfico dela para mim. Tudo bem? Você ia lá, montava uma tabelinha, jogava valores para x e descobria valores de f de x, que era o meu y. Você jogava, por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Cada valor que você jogava no lugar do x, você achava um correspondente a ele. Juntava esses pontinhos e desenhava a sua reta. Nesse caso, a gente já viu uma reta crescente, né? Que meu a ali é positivo. Na função do segundo grau, a ideia seria a mesma. Só que você ia ter que jogar muitos valores, porque o gráfico dela não é uma reta. E isso é o que me interessa para a gente pensar em alguns detalhes. Olha que doido. Imagine que eu tenho uma função assim, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Essa é uma função polinomial do segundo grau. Se eu começar a jogar valor para x ali, ó, começar a jogar valor, eu vou descobrir pontos que vão formar para mim a minha parábola, certo? Certo. Só que, quando eu vou desenhar essa minha parábola, eu precisava de mais detalhes. O primeiro detalhe importante para lembrar disso, e todo mundo já viu isso um pouco comigo e também nos outros anos. Isso aqui é uma parábola.
A parábola, todo mundo lembra que ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem determina se a parábola tem concavidade para cima ou tem concavidade para baixo? É o número que está do lado do x ao quadrado. É aquele que a gente chama de a. Se o a for maior que zero, a parábola tem concavidade para cima. Se o a for menor que zero, a minha parábola tem concavidade para baixo. Ah, entendi. Quem determina a concavidade dela é esse A. A é essa letrinha que está do lado do x ao quadrado. Beleza? Daí, a gente pode construir 6 parábolas. Assim, ó, olha que doido. Eu vou desenhar 3 para cima. Cadê minha coluna? Ó, eu posso ter uma parábola assim. Eu posso ter uma parábola assim. Ou eu posso ter uma parábola assim. Ah, e lembra que nada disso aqui é novo, hein? Eu tenho essas minhas parábolas. Todas têm concavidade para cima. Todas têm concavidade para cima porque o meu A, o número que está do lado do x ao quadrado, é um número positivo. Só que essa parábola toca em 2 pontos do eixo do x, esse aqui é o eixo do y, essa aqui toca em um ponto e essa não toca em nenhum. Lembrando que a gente sabe quando toca, na verdade, toca em 2 pontos iguais. Quem determina isso, você também já sabe. São as nossas raízes. Raízes são os pontos onde ele toca no eixo do x. Ah, tá. O A fala para mim se ela é para cima ou se é para baixo. As raízes diz para mim se ela toca em 2, em 1 ou em nenhum. E o que mais que eu preciso entender dela? O que mais que vai falar? Quem vai me contar essas raízes? Quem vai dizer dessas raízes para mim vai ser, para achar as raízes, você aprendeu lá no 9º ano também. Como é que eu acho as raízes, o meu x' e o meu x duas linhas? Você usa uma coisinha muito legal que é a forma de Bhaskara. Ah, a forma de Bhaskara você usava lá no exercício para achar os valores dessa raiz. Ótimo. Eu vou pegar isso que você já sabe, nada aqui foi novo. Isso que você já sabe para montar este gráfico aqui. Só que hoje nós vamos aumentar os pontinhos, as relações, você vê as informações que eu vou usar daqui a pouco. Presta atenção, todo mundo. Tá aqui a minha função. A primeira coisa que eu preciso, achar as raízes. Como que eu vou achar as raízes? Raízes são os valores que tornam x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É isso. Ótimo. Para descobrir aqui, primeira coisa, acho delta. Delta, a gente já sabe, b ao quadrado menos 4ac. O delta, o b é 5, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. O delta vai ser 25 menos 24, meu delta é 1. Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, abre o microfone dele aí e já fala comigo, me pergunta. Ó, achei o delta igual a 1, apesar do que isso aqui ainda é revisão. Achando o x, aí eu uso a fórmula do Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu vou achar o x menos b. O b é menos 5. 5. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 1, 1. Sobre 2a, que vai ser 2, porque meu a vale 1, né? Muito simplinho isso aí, ó. Até agora, nada de novo. As minhas raízes, que a gente chama de x' x duas linhas, mas se quiser chamar só de x. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Ótimo. Vou deixar aberto aqui, vai que tem pergunta. Achei as duas raízes. Para achar essas duas raízes, quem me disse, quem me mostrou
que essas duas raízes são importantes foi o delta. Toda vez que o delta é maior que zero, o delta aqui, ó, for maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas, diferentes. Toda vez que o delta for igual a zero, eu também tenho duas raízes. Elas também são reais, porém elas são iguais. Não. Professor? Oi? Eu queria só saber por que você fez o delta. Eu não entendi por que você realizou o delta. Eu fiz o delta para achar as duas raízes, que é o ponto onde a parábola vai tocar no eixo do x. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. E o delta menor que zero vai me dar duas raízes, só que elas são complexas. E elas vão ser diferentes. A gente vai ver isso depois. Por que eu fiz o delta? Montei. Achei o 2 e o 3. Beleza. Eu vou explicar agora por que eu fiz o delta. Eu não quero construir o gráfico. Minha intenção não é montar o gráfico. Então eu vou guardar essas duas informações aqui. Como o meu quadro é pequeno e você tem a possibilidade de assistir de novo, de printar isso aqui, eu vou apagar, tá? Então, achei as raízes. Ótimo. Vou deixar elas separadas aqui. São 2 e 3. Vamos. Agora, eu vou partir para a construção da minha parábola. Que jeito? Vamos desenhar o gráfico. Eixo X, eixo Y, 0. Quais são os valores do X? Quais são as raízes que eu tenho que marcar? X igual a 2 e X igual a 3. Então, eu vou marcar aqui, ó. 1, 2, Professor, 3. Oi? quando o delta é menor que zero, eu aprendi que não tem raiz. Mas é porque não é raiz que pertence aos reais? É agora que você está no primeiro ano e a gente fala não tem raízes. Só que, vamos ser correto, né? Na verdade, não tem raízes no campo dos reais. Ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, vocês vão ver comigo, eu vou te contar que existe um conjunto que tem raiz de número negativo, raiz de índice par de número negativo. Esses números são complexos. Então, na verdade, a gente fala assim, ó, tem duas raízes reais diferentes, duas raízes reais iguais e não tem raiz real. Real não tem. Certo? Tá bom, Por obrigada. isso que ela não toca no eixo do X. Porque o eixo do X, a reta, é o eixo dos reais. Mas toca no Y, professor? Toca. O Y tem nada a ver com o X, não. Sim, não tem nada a ver com O a Y, raiz. ele pega os reais e os complexos? Na verdade, todo número real, ele é complexo. Mas nem todo Ah, complexo vai ser real. Você vai ver isso. Mas lembra que a raiz é onde ele toca no eixo do X. Se o eixo X representa o conjunto dos reais, ele não toca lá porque ele não é real. Agora, tocar no Y, olha o que vai acontecer. Achei as duas raízes. Vou vir aqui e vou marcar. Ó. O 2, que é uma raiz, e o 3, que é uma raiz. Bom, que conclusão que eu pude tirar aqui? O meu A, o valor que está do lado do x ao quadrado, não é positivo? Se ele é positivo, a minha parábola é para cima, com cavidade para cima. E tem que passar nesses dois pontinhos aqui. Ótimo. Onde mais essa parábola vai passar? Ela vai passar aqui no eixo do y. Presta atenção aqui, ó. Imagine que eu venha aqui no x e peça para você descobrir quanto é o f de zero. F de zero é o valor que eu vou substituir no lugar do x. Se eu tirar o x e colocar zero, aqui vai ficar zero, aqui vai ficar zero. O que vai sobrar ali? O 6. sim. Então, quando você desenhar o gráfico, esse aqui não é o x valendo zero? Ó, x vale 1, x2, x3, x0. O y vai bater no 6. Aí você fala, que doido, professor. Quer dizer, então, que eu já tenho 3 posições da minha parábola.
ela vai bater no 2 e no 3, porque eles são as raízes. É onde toda a função vale zero. E aonde o x vale zero, que é o c. Então, guarda uma coisa para mim. Toda vez que você tiver uma função assim, ó, f de x, ax ao quadrado mais bx mais c, sabe o c aqui, o último, é exatamente onde ele toca no eixo do y. Esse não tem nem conta. Eu fiz agora para você ver. Mas na hora que eu li aqui que era mais 6, sem conta nenhuma, eu vou vir aqui no y, pum, marco 6. Legal? Ótimo. Aí você vai falar assim, então tá, professor, já posso desenhar, né? A parábola vai ter que passar aqui, aqui e virada para cima. Tá, eu vou fazer errado, tá? Agora mesmo eu faço bonitinho para você ver. A parábola tem que fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Por que que eu estou falando que está errado? Porque eu não sei ainda exatamente aonde essa parábola está passando aqui, ó. Eu preciso de descobrir quem é esse ponto aqui, ó. Esse ponto da parábola, você já aprendeu que ele recebe o nome de vértice. Vértice. O que é o vértice? O vértice é o ponto mais baixo, ou também o ponto mínimo, de uma parábola de concavidade para cima. Agora, se eu tivesse uma parábola de concavidade para baixo, esse vértice aqui seria meu ponto de máximo. Seria aquela brincadeirinha do... Imagina isso, ó. Ó, eu vou pegar esse tampinha do pincel e jogo ele, ó. Ele descreveu aqui uma parábola. E esse ponto mais alto da parábola recebe o nome de vértice. Esse pontinho ali, mais alto, é o meu vértice. Aí você fala assim, pessoal, e como é que eu vou achar esse vértice? Também não é novo, porque você já tinha visto isso em outras vezes. Eu só estou juntando conhecimentos que você teve passados e juntando num só, para que a gente possa depois jogar isso aqui numa composta, jogar isso aqui numa inversa, jogar isso aqui numa modular, que a gente vai conversar também, mas eu estou estudando só ela. Então essa minha parábola tem que achar esse pontinho aqui, ó, que é meu vértice. Ele tem um valor aqui no eixo do y, conhecido como y do vértice. E ele tem um valor no eixo do x, conhecido como x do vértice. Uma coisa que eu acho que eu já falei com vocês também, mas a parábola tem um negocinho massa chamado de simetria. O que é simetria? Eu já falei com vocês de simetria? Acho que não. Me ajuda aqui agora. O que é a simetria? A ideia da simetria está onde? Alguém fez uma pergunta aqui? Ah, já. Quando você pega essa minha parábola, esse braço da parábola aqui e esse braço da parábola aqui, eles são equidistantes. Por quê? Porque eu falo que eu posso traçar um eixo aqui no meio, ó, bem aqui no meio, passando em cima do vértice, que divide a parábola em dois pedaços iguais. Esse braço e esse braço são idênticos, porque eu falo que eles são simétricos. Você estudou lá na aula de biologia, que tem, acho que pode ter um índice, tem um formato estranho, assim, ó. Aí tem os dois ocelos lá, aqueles olhinhos deles. Se você partir exatamente no meio, você vai ver que um lado é idêntico ao outro. Quando os dois lados são idênticos, eu falo que esse plateuminto é simétrico. Tem a mesma distância, o mesmo tamanho, do mesmo jeito. Muita gente fala, professor, se a gente partir nós no meio, nós somos simétricos? Não, né? Não somos. A nossa distância do olho não é a mesma, um braço não é igual ao outro, né? Tem gente que tem, lógico, né? Se eu sou destro, eu uso a direita, meu lado direito é um pouco mais desenvolvido que o meu lado esquerdo. A gente fala que tem um seio maior que o outro, eu uso mais um braço, a musculatura é menor do que no outro. Então, eu não sou simétrico e nós não somos simétricos. Mas a simetria está na ideia de dividir ao meio e os dois lados serem idênticos. Idênticos.
A biologia usa muito isso e na matemática também. Essa minha parábola, ela é simétrica. Ah, entendi. Então, aqui no x do vértice aqui, ó, essa distância e essa distância são a mesma, porque eles são idênticos. Ah, então, peraí. Esse 2 aqui era o meu x'. Esse 3 aqui era o x duas linhas. E você está dizendo para mim que o x do vértice está no meio do x' com x duas linhas. Massa! Então eu sei calcular o x do vértice. Como é que eu vou achar o x do vértice? Ó, eu vou tirar aqui para a gente rabiscar um pouquinho. Aí. Ó. O que eu acabei de falar para você? Que o x do vértice está no meio do x' e do x duas linhas. Está no meio. Quem está no meio tem a metade. Ah, para você achar o x do vértice, basta pegar o x', somar com o x duas linhas e dividir por 2. Peraí, aqui não é 2? Aqui não é 3? Isso aqui é 2, isso aqui é 3. Ele está no meio. Quem está no meio de 2 e 3? Não é o 2,5? 2,5 está no meio de 2 e 3. Como é que eu vou achar o 2,5? Aqui foi fácil, porque eu sei que é o 2 e eu sei que é o 3. Mas quer ver o jeito mais fácil é usar a definição. Soma, vai. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Ah! Então presta aqui, ó. Volta comigo. Para achar a raiz, a fórmula que a gente usou foi menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não era assim? Não foi assim que a gente fez o Bhaskara? Aí, quando eu fiz esse Bhaskara aqui, eu achei o x', que era menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o outro foi o x duas linhas, que é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, olha como é que eu vou fazer agora, ó. Se o x', aqui a fórmula do Bhaskara é essa, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O mais vai me gerar o x', por exemplo, né? E o menos ia gerar o x duas linhas. Eu vou somar os dois e dividir por 2. Soma os dois. Só que aqui, ó, tá vendo que está dividido por 2a? Eu vou separar o 2a para o b e para o delta. Olha que lindo, cara. Olha que lindo. Aqui vai ficar menos b sobre 2a mais raiz de delta sobre 2a. Beleza? Mas, agora eu vou pegar o x duas linhas, que é isso. Eu vou escrever menos b sobre 2a menos raiz de delta sobre 2a. Tudo isso dividido por 2. Então, eu peguei o x', peguei o x duas linhas e joguei. Ou, aqui está somando e aqui está subtraindo. Então, o x do vértice vai ser, olha que massa, menos b sobre 2a com menos b sobre 2a é menos 2b sobre 2a dividido por 2. Divisão de frações não seria conserva a primeira e multiplica pela inversa da segunda? Então, eu vou poder simplificar esse 2 com esse 2. Ó. Portanto, olha a fórmula para achar o x do vértice diretão. Ó. Menos b sobre 2bA. Ah, que doido, pessoalzinho. A partir de agora, eu tenho uma fórmula para achar direto o x do vértice. Eu vou pegar o b, que no caso aqui é menos 5, né? Não está escrito menos b, então vai ficar menos 5. 5. Dividido por 2 dá 2,5. E estava aqui. Ah, professor, eu não quero fazer isso não. Sem problemas. Acho uma raiz que é 2, acho outra raiz que é 3, soma os dois e divide por 2. Pergunto para você,
foi muito difícil. É lógico que eu demonstrei a fórmula, né? Você não precisa saber demonstrar, eu preciso que você entenda o que eu fiz para você saber que o x do vértice é menos b sobre 2a. O professor Daniel Zinchese, que vocês ainda não conhecem, fala menos b sobre 2 vezes a. Ele fala para as pessoas guardarem. Beleza? Alguma dúvida para achar o x do vértice de uma função? Que legal, né? A gente pergunta e ninguém fala nada, mas está valendo. Só vi uma palminha aqui, espero que tenha palma de entendido. Legal? Ótimo. Copia até aqui, dá um printzinho. Tá? Se eu achei o x do vértice, eu também posso achar o y do vértice. Que jeito que eu vou achar o y do vértice? Só que como o quadro é pequeno, eu vou ter que sumir com isso aqui para depois voltar, que eu preciso de espaço para você entender. Então, ó, aí você ia falar para mim assim, pessoal, se eu jogar o valor do x do vértice lá dentro da função, eu vou achar o y do vértice, não vou? Vai. E é isso mesmo. Se eu pegar o número que deu aqui, no caso é 2,5, né? No nosso exercício é 2,5. Se eu vier aqui no lugar do x e colocar 2,5, vai dar certinho o valor do y do vértice. Ah, mas e a fórmula para ele? Como é que é essa fórmula? Que jeito que eu vou fazer? Igual eu criei a fórmula desse, eu vou criar a fórmula para o y do vértice. E depois a gente vai voltar nesse aqui e fechar o nosso desenho. Beleza? Printa a tela aí. Ou assiste depois. Lembrando, mais uma vez, que essa aula vai estar disponível nos canais do colégio, que está dando a maior força para vocês, isso é importante pra caramba. Eu tenho que sempre elogiar, eu falo o nome do Bernino, do Osmair, mas o colégio está dando uma força muito grande para vocês e para a gente também, sabe? Apoiando, dando força, isso é sensacional, cara. Enquanto a gente estiver aí nessas aulas, para depois a gente voltar. Você vai no site do colégio, você vai assistir as aulas lá. Você pode ir no meu canal pessoal, Hernani Coelho, tá escrito lá, porque também tem aula na faculdade, em outras escolas, então tá lá discriminado, tá escrito Colégio Protágoras, você vai lá, clica no colégio, você vai ver lá as aulas de cada um, com a descrição dessa aula. Então, lá você também pode assistir o canal Hernani Coelho no YouTube. E se tiver dúvida, qualquer coisa, você tem meu número de celular para isso, que é o 9, né? 81648181. Eu sugiro entrar no canal, seguir a gente, marcar lá o sininho, porque a hora que a gente posta a aula, tipo, acabou que eu posto lá. Você vai lá e, bum, assiste. Achei o x do vértice. Quero descobrir agora o y do vértice. Que jeito? Eu vou jogar na minha função o x do vértice que eu achei. Apaga tudo, depois ele volta, hein? Depois ele volta. Eu só vou deixar o x do vértice ali. Que eu vou lembrar. Judeu aqui, ó. Ou, como a gente já sabe, toda função não é escrita do tipo ax ao quadrado mais bx mais c? Não é essa que é a nossa funçãozinha? Se no lugar do x a gente jogar o x do vértice, no lugar do f de x, eu vou achar o y do vértice. Então vai ficar assim, ó. O y do vértice vai ser a, o x menos b sobre 2a ao quadrado, mais b no lugar do x, menos b sobre 2a mais c. Então acompanhe. Já vou tirar daqui, já que eu já usei lá. Acompanha todo mundo. O y do vértice vai ser a, eleva isso ao quadrado. Primeiro, número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então fica b ao quadrado, 2a ao quadrado fica 4a ao quadrado. Mais, agora, olhando, ó, senão aqui não é mais, aqui não é menos. Mais vezes menos dá menos. Menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Ótimo. Y do vértice. Aqui o denominador é 4a ao quadrado. O denominador é 2a e o denominador é 1.
O maior de todos, né? A gente pode colocar em evidência 4A ao quadrado. 4A ao quadrado dividido por 4A ao quadrado dá 1. 1 vezes AB ao quadrado dá AB ao quadrado. 4A ao quadrado dividido por 2A vai dar 2A. Ó, 4 por 2 dá 2, A ao quadrado por A dá A. 2A, então, vai ficar menos 2AB ao quadrado. Mais 4A ao quadrado vezes C, fica 4A ao quadrado C. Beleza. Meu y do vértice vai ser, me ajuda, ó. AB, 1AB ao quadrado, menos 2AB ao quadrado, fica menos AB ao quadrado. Mais 4A ao quadrado C, dividido por 4A ao quadrado. Ô, pessoalzinho, o que esse termo tem, que esse tem e esse tem também? O que é comum nos três elementos? Você concorda comigo que aqui, aqui e aqui tem o A? Então eu vou dividir todo mundo por A. Aí vai ficar assim, ó. Y do vértice vai ser, presta atenção. Quando eu tirar esse A daqui, vai ficar menos B ao quadrado. Quando eu tirar um dos A daqui, vai ficar mais 4AC. Ó. Tinha A ao quadrado, sai um A, fica só 1. E no denominador, tiro o A, fica 4A. Aqui está negativo, né? Olha que lindo, cara. Olha a emoção pura invadindo o seu coração. Eu vou colocar o negativo em evidência. Se eu colocar o negativo, menos B ao quadrado dividido por menos dá B ao quadrado. 4AC dividido por menos dá menos 4AC dividido por 4A. Aí você pergunta, Soma, por que você fez isso? Porque, olha só, a emoção. Agora é aquela gota de lágrima de emoção. O que é isso aqui? B ao quadrado menos 4AC. Isso é o delta. Então vai ficar menos delta, ó, o menos permanece. Isso aqui tudo é delta. Menos delta sobre 4A. Vou colocar aqui embaixo para você lembrar. O x do vértice menos B sobre 2 vezes A. E o y do vértice é menos delta sobre 4A. Com isso, eu já consigo descobrir o x do vértice e o y do vértice, que pode ser o ponto mais alto, quando a concavidade está para baixo, ou pode ser o ponto mais baixo, quando a concavidade está para cima. Então, basta pegar na fórmula e montar ele. Difícil isso? Massa? Ah, então eu achei o y do vértice. Naquele exemplo que a gente fez da aula ali, ó, eu tenho o x do vértice e eu tenho o y do vértice. Aí você fala para mim assim, só dá para fazer isso com todo mundo? Todos, direto. Eu posso te dar a fórmula e a gente montar o gráfico, eu posso te dar o gráfico e montar a fórmula. Copia aqui porque eu vou te mostrar os dois casos agora. Um segundo. Vamos. Olha que massa. Vamos fazer isso acontecer. Agora. Tem aquele exemplo passado, mas eu até vou brincar com o outro agora, por enquanto. Só para ficar massa para você entender. Imagine... Oi? Gabriel, abriu o microfone. O que foi? Ó, presta atenção aqui, todo mundo. Imagine que você abre a sua prova lá e ele está assim, ó. Dada essa função, determine o seu gráfico. Construa o seu gráfico. Beleza. Primeira coisa que eu tenho que descobrir aqui, que eu vou entender na hora. Tá vendo que meu A está negativo?
Se meu A está negativo, eu já sei que a minha parábola tem concavidade para baixo. Mas eu não vou mexer nisso agora, não. Outra coisa, tá vendo o último número? O último número é 4. Se o último número é 4, eu sei que a minha parábola vai bater no 4. No eixo Y, ela vai tocar lá no 4. O que mais agora que eu tenho que fazer? Achar o delta. O delta é importante duas vezes. Ele é importante para achar as raízes, o x' e o x2', e é importante também para achar o y do vértice. O delta, que é b ao quadrado, menos 4ac. O delta é b, o b é 6. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 e 4. Né? B ao quadrado menos 4ac. O delta vai ser 36, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4 dá 16. Isso aqui vai dar 52. Obrigado. 52. Ótimo. Bom quando não dá exato também, que ajuda também até para resolver, para você entender melhor. Continua a nossa historinha aqui. Eu preciso descobrir agora as raízes. O meu x', que é menos b mais raiz de 52 sobre 2. Como é que é a fórmula do Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não é assim? É tão bom quando você responde, né? A gente participa. Continua. Eu achei o x2'. Menos 6 menos raiz de 52 sobre 2. Menos 2. Porque o a é negativo. Ótimo. Aqui, ó, judeu aqui, vai ficar 6 mais raiz de 52 sobre menos 2. Aqui vai ficar 6 menos raiz de 52 sobre 2. Sobre menos 2. Vamos mexer no sinal? Olha como é que vai ficar aqui. Menos 6 menos raiz de 52 sobre 2. Esse é o meu x'. E o outro? Menos 6 mais raiz de 52 sobre 2. Esse é o meu x2'. Beleza? Ótimo. O que eu preciso agora? Já tenho x' e x2'. Preciso achar o x do vértice. X do vértice é menos b sobre 2a. E agora, hein? Aqui, menos b. O b não é menos 6? Menos 6. 6. Sobre 2 vezes o a. O a é menos 1. Vai ficar menos 2. Então, o x do vértice vai ser menos 3. E o y do vértice? O y do vértice, que é menos delta sobre 4a. O delta, eu achei que é 52. Então, vai ficar menos 52 sobre menos 4. Ó, o a não é negativo? Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos vezes menos dá mais. 52 por 4 é 20 só. Se eu dividir por 2, vai dar 26 sobre 2, que é menos 13. Então, eu achei o x', o x2', o x do vértice, o y do vértice e o meu ponto C, que é onde ele vai tocar. Achei todos estes valores. Todos. Agora eu vou desenhar meu gráfico. Como que eu vou desenhar meu gráfico? Usando estas informações. Dou um segundinho para você printar a tela ou copiar, para que eu possa fazer o gráfico com essas informações aqui, que eu vou ter que apagar um pedacinho do meu gráfico aqui. Vai, apaga. E eu tenho que ser rápido, porque o nosso tempo está no fim. Eu vou apagar esse pedaço aqui, tá?
Vamos, todo mundo? Vamos lá. Agora, ó, quem copiou vai me dar a mãozinha aqui. Primeira coisa, eu tenho que marcar as minhas raízes. Uma das minhas raízes foi positiva, que era menos 6 mais raiz de 52 sobre 2. E a outra raiz, menos 6 menos raiz de 52 sobre 2. Lembrando que... Professor, por que o senhor multiplicou as raízes por menos 1? Porque não pode deixar de negativo, não, no denominador? Pode, é porque eu dividi negativo, positivo no numerador com negativo no denominador, eu tirei o sinal do denominador. Só isso, só tirou. Só para ficar mais fácil de ver. Hã? Só para ficar mais fácil de ver onde ela fica? Isso, é só para ficar mais fácil. Tá. De ver. Beleza. Ó, a minha parábola tem concavidade para baixo. Porco, né? Um desenho feio pra caramba. Esse pontinho aqui é o 4, que era o meu C. Como a parábola tinha um vértice aqui, ó, que era um valor no X, que é o X do vértice, e um valor do Y, que é o Y do vértice, não, ficou muito mal feito o desenho. Deixa eu fazer ele mais bonitinho. Isso aí vai ficar gravado. Ficou muito mal feito. Deixa eu refazer aqui, senão você vai ficar triste comigo. Vamos. É que o quadro é muito pequenininho. O quadro é bem pequenininho. Então, ó, rapidão, para não estourar muito tempo. O meu X do vértice vai ficar aqui, ó. Vai ficar menos 6 mais raiz de 52 sobre 2. X'. E o X duas linhas deve ficar mais ou menos aqui, ó. Menos 6 menos raiz de 52 sobre 2. Tá. A minha parábola vai ser uma coisa assim, ó. Professor. Ó, esse pontinho aqui é o 4, que é o C. Esse pontinho, que é o ponto máximo dele, é meu vértice. Esse é meu vértice. Ele tem o Y do vértice, que a gente calculou, que deu 13. E ele tem o X do vértice, que é aquele que a gente calculou, que deu menos 3. Esse aqui, ó, é o Y do vértice. E esse aqui é o X do vértice. Pronto. Entenderam como é que eu calculei o gráfico? Entendeu como é que eu montei esse gráfico? Esse é o X duas linhas, esse é o X linha, esse é o X do vértice, esse aqui é o C, e pronto. Eu acabo de construir o gráfico de uma função do Professor, Oi? como que o senhor sabe que o X duas linhas fica na parte negativa do eixo X? Porque ele é menos 6 menos 52 sobre menos, dividido por 2. A gente só não resolveu porque 52 não tem raiz exata. Exato, é isso. Você concorda que 52 é um número maior que 7? Que a raiz de 49 não é 7? Então, raiz de 52 é um número um pouquinho maior que 7. Então, dá menos 7, mais ou menos. Menos 8, 7 ponto alguma coisa. Menos 7 com menos 6 dá menos 13. Dividido por 2 dá menos 6,5, 6, alguma coisa. Então, ele está aqui no negativo. Como raiz de 52 é um número maior do que 7, vai dar 7 alguma coisa, se eu subtrair 6, vai ficar com 1, alguma coisa. Se eu dividir por 2, vai dar 0, alguma coisa positivo. Então, eu sei que um está no positivo e o outro está no negativo. Ah, tá. E como seria... Mas isso aqui é uma coisa que a gente chama de esboço. Quando eu falar para você, faça o gráfico, você tem que riscar, usar uma régua, determinar os pontinhos, as distâncias certinhas, posição certa. Quando eu falo o esboço de um gráfico, é uma ideia do gráfico. Por exemplo, tá vendo que o 4 está aqui, o 13 está aqui pertinho.
é só um esboço, é só uma ideia para você entender que eu tenho um vértice mais acima e aqui é onde ele toca no eixo Quando Y. ele querer o gráfico, eu tenho que resolver a raiz? Não. Normalmente, quando alguém pede para você fazer o gráfico, ou você deixa indicado assim quando é uma raiz não conhecida. Se for uma conhecida, aí você tem que resolver, porque vai dar a resposta exata. Tá. E como fica a posição do Y do vértice quando A é positivo? Quando o A é positivo, a parábola não vai ter concavidade para baixo? Sim. Mesma coisa. Aqui eu vou achar o Y do vértice e aqui eu vou achar o X do vértice. Mas eu também posso ter uma parábola assim, ó. Aqui, ó. E se a parábola for igual àquela que a gente fez? Não, se o vértice parar no X, Não tem se for problema em cima não. do X. Pode acontecer. Do vértice é quando o delta é igual a zero. É. Lembra quando o delta é igual a zero? A minha parábola não toca só no eixo do X? Então, nesse ponto aqui, ó, o delta é igual a zero. É só lembrar. O y do vértice não é menos delta sobre 4a? Se o delta valer zero, o y do vértice é zero. Ah, tá. Entendi. Dúvidas, pessoalzinho? Professor, Oi. eu ainda não entendi esse negócio, você acabou de explicar para ela. Quando o delta é zero, então não vai ter x', nem o x do vértice, nem o y do vértice, porque é só um ponto? Vai. A fórmula não é assim, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Se o delta for zero, vai ficar menos b mais ou menos zero sobre 2a. Uma raiz vai ser menos b mais zero sobre 2a. E a outra raiz, menos b menos zero sobre 2a. Só que, se eu somar zero e dividir por 2, e subtrair zero e dividir por 2, não vai dar a mesma resposta? Vai. Por isso que a gente fala que eu tenho quantas raízes? 2. Só que as duas são o quê? Iguais. Você vai ver lá no segundo ano, quando você vê polinômios, lá no polinômio você vai ter um polinômio do terceiro grau. Ele tem 3 raízes. Do quarto grau tem 4 raízes. Do segundo grau tem 2 raízes. Sempre tem 2. Só que as duas podem ser diferentes. Quando o delta é maior que zero, foi esse caso aqui, meu delta deu 52, por isso que são duas diferentes. Elas podem ser iguais, quando acontece isso aqui, ó, o delta igual a zero, ou não pode ter raiz real. É aquele parábolazinha que não toca no eixo do X. Só que, Entendeu? tipo, o x do vértice não fica entre as duas raízes? X do vértice fica entre as duas. Mas se eu tenho, tipo, duas que são iguais, vai ser só um ponto. Então, como é que eu vou colocar o x do vértice? Zero. O X do vértice vai estar... Imagina que as duas são iguais. E as duas são iguais a 5, por exemplo. Uma é 5, a outra é 5. Somos 2, divide por 2. 5 mais 5, 10. Dividido por 2, 5. As duas raízes coincidem com o X do vértice. Entendi. Obrigada. Entendeu? Pessoalzinho, alguém não entendeu alguma coisa? Galera, então, ó, tá valendo. Preciso terminar a aula, senão... Ó, primeiro, quero muito agradecer vocês, dizer para vocês, vocês são sensacionais, estou com saudade, mas a gente vai voltar. Dúvidas? Entra lá no nosso canal, Hernani Coelho, lá no YouTube, as aulas vão estar disponíveis lá e também no site da escola que o Wesley está gravando, já vai disponibilizar lá. Galera, muito obrigado, beijo para vocês, bom final de semana, Feliz Natal a todos. Quero lembrar que faltam 8 meses e 3 dias. Tchau, até mais.